Moçada, eu vou fazer um pequeno vídeo para tirar algumas dúvidas de vários alunos que vêm me perguntando muito a respeito disso. Então, como são dúvidas importantes e como tem acontecido com vários alunos, eu vou tentar sanar aqui. São dois aspectos apenas, mas dois aspectos importantes. Primeiro, é o conceito de elétrons livres. Alguns alunos vêm me perguntando se elétrons livres são aqueles que pertencem à camada de valência de um átomo. Não pertencem, não são elementos da camada de valência. Tá? Elétrons livres eles estão muito ligados à teoria das ligações químicas, das ligações metálicas. Tá? Acontece muito com os metais. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui um exemplo do cobre. Tá? Se nós fizermos a distribuição eletrônica do cobre, nós vamos perceber que na sua primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem 8 elétrons, na terceira camada ele tem 18 elétrons e na última camada, que é a camada de valência, ele possui um elétron. Ele possui um elétron. Total número atômico 29 do cobre, que é um material condutor. Tá? O que nós notamos? Nós notamos exatamente o seguinte: quando nós pegamos um átomo de cobre, então, por exemplo, eu vou representar aqui, ou tentar representar para vocês, usando uma representação assim um pouco fora do normal, mas é uma representação útil para nós. Se eu tentar centralizar isso aqui, se eu tentar fazer um pouquinho mais centralizado, aqui seria como se fosse, por exemplo, o núcleo do nosso átomo, tá? Aqui é o núcleo de cobre, tá certo? Esse núcleo, a gente sabe, ele tem uma carga elétrica positiva. E ele tem aqui os elétrons se movimentando nas diversas camadas, que são essas que nós estamos mostrando aqui. Vamos colocar aqui apenas o elétron da última camada, tá? Esse eletrinho aqui, tá? Da última camadinha que está aqui. Olha só. Esse elétron, gente, está na camada de valência. Esta camada é a camada de valência, que no caso, inclusive, dos metais, essa camada aqui é uma camada relativamente distante. Ó. Essa distância aqui, ela é relativamente grande. A força de atração é bem mais fraca do que dos outros elétrons. Então, o que acontece? É por isso que os metais, e o cobre é um deles, né? Eles são altamente eletropositivos, ou seja, eles têm muita facilidade de perder esse elétron, tá? Aí o que acontece? Imagine que eu tenho agora uma formação de uma liga de cobre, né? Onde eu tenho outro átomo de cobre se aproximando. Então eu tenho aqui, digamos, um outro átomo de cobre, vamos imaginar alguma coisa mais ou menos assim, aqui, tá? Mais ou menos isso, e aqui eu tenho um outro núcleo, tá? Então uma representação assim bem simples, né? Onde, novamente, aqui eu tenho o meu núcleo, olha lá, carga elétrica positiva, e tenho aqui um outro elétron também na sua camada de valência. Olha lá, são 2 átomos de cobre. Esses dois elétrons, eles são fracamente atraídos pelo seu núcleo, como nós já conversamos, tá? Então, olha lá, essa distância que ela é relativamente grande, vocês sabem lá das propriedades dos átomos, que os metais, inclusive, possuem um núcleo atômico grande, né? Muito bem. Então, o que acontece aqui? Esses elétrons, quando eles passam perto um de outro, eles se repelem. E essa força de repulsão é suficiente para tirá-los desta camada de valência e fazer com que eles ocupem uma região mais distante. Eles continuam aqui, porém eles ficam mais distantes do núcleo. Como eles são mais distantes ainda, eles ficam totalmente livres. Então são elétrons que, devido à repulsão dos outros elétrons, eles passam a se movimentar de maneira totalmente desordenada, de maneira a pulando de um átomo para o outro aqui, correndo, mas com uma distância maior do que aquela distância que está relacionada com a camada de valência. Então é por isso que quando nós pegamos, por exemplo, se eu pegar aqui um fio de cobre, por exemplo, vou pegar aqui um pedacinho do fio de cobre, tá? Olha lá, ok?
eu vou representar aqui, por exemplo, alguns átomos de cobre que perderam esses elétrons, tá? Então o que acontece? Como ele perde o elétron, ele vira um cátion, tá? Então você imagine aqui alguns, vou colocar aqui em azulzinho, imagine que eu tenho aqui, vou fazer alguns apenas, ó, alguns cátions, tá? Apenas alguns assim, alguns cátions, ou seja, seriam os átomos, agora não é somente o núcleo, seriam os átomos com os seus elétrons, porém perderam os elétrons da camada de valência. No que ele perder esses elétrons, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma grande quantidade de elétrons livres se movimentando aqui, tá? Totalmente livres nessa brincadeira. Olha só, tá? Movimentando aleatoriamente aqui pelo meu condutor. Então, o meu condutor, ele continua sendo um elemento neutro. Quantidade de elétron continua sendo igual à quantidade de próton. No entanto, eles têm aí uma grande quantidade de elétron em movimento totalmente desordenado aqui dentro. Ó. Elétrons que se movimentam aqui de maneira totalmente desordenada. Um passando perto do outro, repelindo o outro, correndo, tal, não sei o que, de tal maneira que esses elétrons estão totalmente livres. Olha só, são elétrons que estão totalmente livres. Então nós dizemos que existe aqui um mar de elétrons, ou seja, esses átomos de cobre ficam mergulhados num mar de elétrons, com os elétrons se movimentando totalmente aleatórios e livres. Quer dizer, a força com que eles estão sendo atraídos pelos núcleos dos átomos é muito pequena, muito menor que era quando eles eram os átomos isolados. Tá? Então, esses elétrons são o que nós chamamos de elétrons livres. E eles estão numa camada chamada camada de condução, que não é a camada de valência, é uma camada acima da camada de valência, é uma camada mais distante do núcleo do que a camada de valência. Perfeito, gente? Então, esses são os chamados elétrons livres. Tá? Então, veja bem, elétrons livres não são aqueles que pertencem à camada de valência. Ao contrário, são aqueles que estão mais distantes do núcleo do que estariam a camada de valência. E eles vão se formar quando nós tivermos outros átomos perto, tá? Formando então as ligas metálicas. Perfeito? As ligações metálicas, tá? Por isso que as ligações metálicas é uma das características dela, uma das teorias que mostram para nós como que os átomos ficam ligados, formando todas aquelas estruturas metálicas, é exatamente a teoria do mar de elétrons, que é isto aqui. Tá? Então vale a vocês aí dar uma reolhadinha lá em química, tá? Na teoria das ligações metálicas. Isso ajuda bastante a entender essa parte. Tá bem, gente? Então, essa é a primeira dúvida, tá? É muito recorrente, que apareceram aí de vários alunos, né, entrando em contato comigo, me perguntando sobre isso, alunos que assistiram o meu vídeo sobre corrente elétrica, né, e ficaram com dúvida nessa parte, o vídeo de carga elétrica, de corrente elétrica e tudo mais, e ficaram com muitas dúvidas no que se refere aos elétrons livres. Um outro detalhe importante que vale a pena nós chamarmos a atenção aqui, tá? Que geraram, ou esse fato gerou dúvidas, né, em diversos aspectos, é o seguinte: quando nós definimos intensidade de corrente elétrica, então olha só, intensidade, tá, de corrente elétrica. Eu chamei a atenção de vocês, gente, intensidade de corrente elétrica. Que elétrica. Olha só, nós chamamos a atenção de vocês que a intensidade da corrente elétrica, ela é definida como sendo a quantidade de carga elétrica que passa pelo meu condutor num certo intervalo de tempo. Ok?
E nós havíamos mostrado para vocês que a quantidade de carga elétrica que passa pelo meu condutor, ele é determinado pela quantidade de elétrons vezes a carga de cada elétron. Tá? Então, este N aqui, na verdade, tá? Este N é a quantidade de elétrons que está passando pelo condutor. Olha só, quantidade de elétrons, que estão passando pelo meu condutor. E este E aqui, peixinho, este E é aquele valor da carga elétrica do elétron. Só que aqui já está em módulo, ó, então você não vai colocar sinal. Então isso aqui é simplesmente o número de 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então quando nós temos um problema, gente, em que o problema diz para nós o seguinte: olha, pela seção transversal de um condutor passa uma quantidade N de elétrons, num determinado tempo ΔT. E eu quero saber qual é a intensidade da corrente, obrigatoriamente eu tenho que calcular a carga, e é a carga que entra aqui nessa fórmula. Tanto assim que esta fórmula nós podemos escrever de duas maneiras. Vou até apagar aqui, ó. Esta formulinha nós podemos escrever assim. Eu posso escrever como I igual a quantidade de carga, como estava escrito ali, dividido pelo tempo. Ou também, no lugar deste Q, eu posso colocar isto. Então ficaria N vezes E dividido por ΔT. Olha lá, tá? Onde N vezes E é o valor da carga, tá? NE é aquilo ali. Então, um exemplo, tá? Um exemplo. Olha só. Digamos que um enunciado diga para nós exatamente o seguinte, ó, assim, pela secção transversal. O que é secção transversal, gente? É a área. Então você imagina que eu tenho um fio aqui, tá? Isto aqui é a secção transversal do meu fio, ó. Isto aqui é a área. É a área por onde as cargas vão passar, tá certo? Então, olha lá. Isto é a secção transversal. Tá bem? Então vocês imaginem aqui que por esse condutor eu tenho uma série de elétrons livres, todos se movimentando, olha lá, tá? Agora em movimento ordenado, né? Como nós mostramos que era corrente elétrica, então nós teríamos alguma coisa desse tipo aqui, ó. Olha só, tá? Olha lá. Então, eu tenho os elétrons livres se movimentando, ok? Muito bem. Aí o enunciado diz exatamente o seguinte: pela secção transversal do meu condutor passam, por exemplo, tá? 5 vezes 10 a 17 elétrons livres a cada intervalo de tempo de, por exemplo, 4 segundos. Por exemplo, isso, tá? Qual é a intensidade da corrente elétrica? Bom, se eu tenho elétrons livres passando por aqui, eu tenho corrente elétrica. Qual é a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica é determinada por esta formulinha aqui, ó. Olha só. Eu tenho duas opções, moçada. Ou eu uso, tá? Esta ou esta. Então vai depender do dado do meu problema. Observe que ele deu para nós o valor da quantidade de elétrons, isso é o M, tá? Este E eu tenho que saber. Muitas vezes o problema dá, mas não é obrigado, então eu tenho que saber. Quem é esse N? 1,6 vezes 10 a menos 19, tá aqui, perfeito? Então o que nós vamos fazer? Simples, olha lá. Quem é a intensidade da corrente? Então resolvendo aqui, a intensidade da corrente vai ser... Eu tanto posso calcular a parte e depois colocar aqui, como já posso botar na fórmula direto. Então, olha só. Quem é o meu N? 5 vezes 10 elevado a 17, vezes o E. Olha lá, o E, quem é o E? O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Está aqui, tá?
dividido pelo ΔT. Quem é o meu ΔT? 4 segundos. Então veja, gente, que ficou que é bem simplesinho. Então olha só, 5 vezes 1,6 dá 8. Dá 8. 10 a 17 com 10 a menos 19 dá 10 a menos 2, tá? Dividido por 4. Pronto. 8 dividido por 4 dá 2, então eu ainda vou continuar aqui na sequência. 2, 10 a menos 2, tá? 2 vezes 10 a menos 2, o quê? Ampere, né? É a unidade de corrente elétrica. A unidade de corrente elétrica é ampere. Então eu tenho, na verdade, uma corrente elétrica, então, portanto, eu tenho aqui uma corrente elétrica de 2 vezes 10 a menos 2 ampere. Tá aqui, ó. Esta aqui seria a resposta, tá? Muito bem. Agora um detalhezinho importante. Muitas vezes, gente, ele vai usar aquela propriedade da do mili, micro, nano, pico. Mili, micro, nano, pico, tá? Então, o que eu tenho que notar? Mili é 10 a menos 3. Observe que se eu andar com a vírgula para a direita, eu aumento aqui na minha casinha. Então isso aqui eu posso perfeitamente escrever como sendo, olha lá, vou escrever, vou até colocar aqui embaixo, ó, igual, olha bem, igual a 20 vezes 10 a menos 3, ó. Olha lá, 20 vezes 10 a menos 3. Observe que isso aqui é a mesma coisa de cima, tá? Muito bom. Ou seja, 10 a menos 3 é o mili. É o mili. Então, na verdade, isto aqui nada mais é do que 20 miliampere. Então, é muito comum colocarem para nós desta maneira aqui como resposta oficial, ó, tá? E nós temos que saber fazer essa pequena transformação. Essa transformaçãozinha nós temos que saber fazer. Transformar para mili, para micro e tudo mais, tá? Se você quiser, você pode inclusive usar uma regrinha de 3, caso você ache interessante, você pode usar uma regrinha de 3. Ô Peixe, como é que eu faria para a regrinha de 3 se eu tenho dificuldade de mexer com as casas? Você pode fazer exatamente o seguinte, olha cá, vou apagar aqui. Você pode, simplesmente com regrinha de 3, você pode fazer o seguinte, olha só, tá? Eu quero transformar isso aqui para mili. A resposta está em miliampere, eu quero ver como é que fica em miliampere. Então eu vou lembrar o seguinte, olha só, 1 miliampere, isso aqui eu tenho que saber, tá? É 10 a menos 3 ampere. Olha lá, 1 miliampere é 10 a menos 3 ampere, tá? Bem, quanto vai ser em miliampere, X, quanto vai ser em miliampere? O valor de 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2 ampere. Olha só, tá? Olha lá. Então, o que nós vamos fazer? Então, veja bem, quem é o meu X, né? O meu X vai ser 2 vezes 10 a menos 2 vezes 1. 2 vezes 10 a menos 2 vezes 1. Ó, multipliquei cruzado, né? Eu fiz esta multiplicação aqui. Aqui, ó. Multipliquei aqui, tá? Beleza. E agora, multiplicando aqui. Então vai ficar x 2 vezes 10 a menos 1. Deixa eu fazer aqui novamente. Deixa eu refazer. Para ficar exatamente igualzinho aqui, para você poder entender mais fácil, né? Então, olha só, x vezes 10 a menos 3, x vezes 10 a menos 3 é igual a 2 vezes 10 a menos 2 vezes 1. Veja que isso aqui vai dar a resposta em miliampere, eu estou transformando para miliampere, tá? Passo 10 a menos 3 dividindo, x é igual a 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3. Ora, isso aqui eu tenho que saber
que é uma divisão de potência de 10. Como é que eu divido a potência de 10? Eu pego o expoente de cima, subtraio do expoente de baixo. Então vai ficar menos 2 menos o menos 3. Menos 3 dá mais 3. Menos 2 com mais 3 dá 1. Então isso aqui vai dar exatamente igual a 20. Portanto, 20 miliamperes, que é o que nós colocamos aqui. Então você tem diversas maneiras para fazer, é só lembrar da matemática elementar, né? A matemáticazinha lá, para poder fazer. Só tome cuidado nos problemas isso, quando ele der o número de elétrons, tá? Eu tenho que primeiro transformar na carga elétrica para aí poder jogar na formulinha. Tá bem, gente? Então, um abraço, qualquer dúvida, estamos por aí. Um abração.